O que Jesus disse, ou o que foi dito sobre Jesus, é que ele é hoje o mesmo que era ontem. E ele mesmo nunca disse que esses dons iriam acabar, disse? O objetivo dos milagres, sinais e passagens citadas é provar Jesus como Filho de Deus, os apóstolos como enviados por ele e suas palavras como revelação de Jeová. Após a escrituração, dispensamos milagres, pois cumpriram seu propósito original. Já foi alcançado. Houve uma pergunta que você fez logo no início, muito triste. mas estou tentando me lembrar continue. qual foi. Eu fiz várias perguntas. Vamos ver se você se lembra, mas sim, há pessoas... Por que Satanás faria isso? Por que diabo faria isso? Qual o benefício para ele? Até sendo derrotado, se as pessoas são curadas e vêm ao reino de Deus. Enganá-las de outra maneira seria sua única opção também. Os milagres no movimento de sinais e maravilhas da igreja, tanto agora quanto historicamente, têm sido em apoio à falsa doutrina. Uma doutrina errada é a do livre-arbítrio em lugar da soberania de Deus. Os milagres têm sido usados para respaldar várias falácias. A transubstanciação, que afirma que Jesus Cristo está corporalmente presente no vinho, a adoração de relíquias, o livre-arbítrio, heresia que alega que o indivíduo possui a liberdade de decidir sua salvação em oposição à soberania e predestinação de Deus, o chamado efetivo. Além disso, tem-se usado os milagres para sustentar a ideia de que os demônios podem possuir cristãos e também que Jesus Cristo fez a expiação não na cruz, mas em 3 dias de tortura no inferno pelos demônios. Os milagres na igreja fazem parte do desenvolvimento da apostasia, preparando as pessoas e amaciando-as para o anticristo, que fará milagres como nunca foram vistos desde a apostasia. O homem da ilegalidade, o homem da iniquidade, certamente fará os milagres mais incríveis. Mas isso não anula os outros milagres que trazem as pessoas para o reino de Deus, porque a pregação já aconteceu e os sinais e maravilhas vêm em seguida. Entendo o seu ponto de vista, mas, David, onde está a igreja evangélica? Qual é a posição dela com relação a isso? Você vem de quê? De onde você vem? Em que se baseia sua fé, Angus? Sim. Eu sigo a fé histórica da Reforma Protestante, que contestava os carismáticos da época. Lutero, por exemplo, criticou os espíritos impuros dos carismáticos católicos e dos anabatistas. Calvino compartilhava essa visão de que milagres eram raros. Os milagres na Bíblia autenticam os mensageiros e uma mensagem. Sempre que se observam milagres, está-se diante de um evangelho diferente do bíblico. O evangelho que prego é autenticado pelos milagres da Bíblia, especialmente Romanos 9,16, que ressalta a graça de Deus. 1 Coríntios 15 menciona a crucificação de Cristo, sua ressurreição conforme as Escrituras. A salvação não vem do livre-arbítrio humano nem das obras humanas, mas sim de um Deus misericordioso. Pode, e deixe-me, David, se me permite, responda a isso. E depois quero apenas fazer um relato de algo bastante milagroso que vi acontecer. Acredito que Angus está fazendo uma mistura de diferentes coisas ao afirmar que os milagres são usados para apoiar falsas doutrinas, como a transubstanciação e outras. Na minha opinião, é um exagero pensar assim, pois eu acredito nos milagres, mas não significa que eu acredite na transubstanciação ou em cristãos possuídos por demônios. É equivocado usar esse argumento para criar conflitos. Porém, quando observamos os Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes, a Bíblia relata que Pedro comunicou ao público em Atos 2,17 que o que ocorria naquele momento era o cumprimento da profecia de Joel, como consta no versículo 16.
Referindo-se a essa profecia, Pedro afirma sua crença de que isso também é válido para os dias atuais. Após seu sermão, Pedro indica a necessidade de uma mudança de coração, como elucidado pela Bíblia. Portanto, vamos ler algo interessante em Atos 2, logo após essa passagem. Versículo Atos 2,16. Quando você lê esse versículo específico do capítulo 2 de Atos, ele estava falando sobre o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas estavam surpresas com o que viam, pois os apóstolos estavam falando em línguas desconhecidas. Então, Pedro começa a explicar o que estava acontecendo, relacionando com a profecia de Joel. Ele cita as palavras que foram ditas por esse profeta e fala sobre como aquilo tudo iria acontecer também. Após transmitir sua mensagem, as pessoas se sentiram tocadas e abaladas em seus corações. Então perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos o que deveriam fazer. Pedro respondeu dizendo que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus Cristo para receber o perdão e o dom do Espírito Santo. Pedro ressaltou que essa promessa era para todos, tanto para eles quanto para seus filhos e para todos que estão longe, distantes, todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Todos aqueles que estão distantes. Assim, ele não afirmou que a promessa do Espírito Santo era apenas para os primeiros apóstolos. Ela inclui a todos, chamados pelo Senhor nosso Deus. Portanto, se você for chamado, Pedro está tentando dizer que a promessa também é para você. Se você crer, poderá recebê-la. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce em cumprimento à profecia de Joel e é a prova da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O Espírito Santo desce sobre os 120 na sala, de modo que há um som como o de um vento forte e impetuoso, as línguas de fogo na cabeça e depois o falar em línguas. Isso é o que foi dito, eles estão falando em línguas, e esse falar em línguas é profecia, revelação especial, para provar que o Espírito veio. Então, no final do sermão, um sermão todo sobre Jesus Cristo, que cumpriu os propósitos de Deus, as pessoas são tocadas em seus corações à convicção de pecado. Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo é de fato a promessa para vocês. Mas essas pessoas recebem a promessa, que é a salvação. É sobre isso que Jesus está falando, o Espírito Santo. Para todos que estão lendo isto, posso entrar aqui, por favor? É importante compreendermos as Escrituras corretamente. No versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para receber o perdão dos pecados. Sim, é isso mesmo. A salvação é para vocês. Ele prometeu isso. Então vejam, para receber o perdão dos pecados, é necessário se arrepender, acreditar e ser batizado. Depois que fizerem isso, vocês receberão os dons do Espírito Santo. Ainda não entendi totalmente, estou tentando compreender. O dom do Espírito Santo é a salvação, é o perdão dos pecados, é a nova vida em Jesus Cristo. Nessa escritura, não falam sobre salvação. Explicam-se os acontecimentos de Isaías e mencionam que nos últimos dias meu Espírito será derramado sobre todas as pessoas. Por isso citei o versículo 16. Dessa forma, evidencia-se o que ocorria quando testemunhavam as linguagens faladas. Esses indivíduos são vistos como embriagados. Pedro tentava explicar o que estavam presenciando. O fato de as pessoas falarem em línguas estrangeiras é o que vai acontecer agora com os que crerem no Evangelho. Ele tem a... Mesmo, certo. Só preciso ver vocês dois. Deus promete Posso salvar apenas... os crentes e seus filhos, segundo o versículo 39. Seus filhos eleitos, devo apressar-me em acrescentar também, e aos que estão longe, os gentios que ainda não foram abraçados, sim, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os crentes e seus filhos e pessoas, mas todos aqueles a quem Deus chamará efetivamente de acordo com sua graça eterna e eleição. Sim, é exatamente isso. E você vê que essas pessoas que são salvas, então elas são